Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso Troca de Saberes do Redário. Hoje vamos conversar sobre um tema que é presente em todas as etapas da comercialização que uma rede faz, que é o atendimento ao cliente. E quando a gente pensa em atendimento, normalmente a gente lembra lá da conversa com o comprador. Mas um bom atendimento começa muito antes na organização dentro da rede, na comunicação entre as pessoas, no conhecimento do que tem no estoque, no cumprimento do prazo, na capacidade de responder às mensagens que chegam dos compradores. E é sobre esse conjunto de ações que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá para o nosso momento das redes. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Qual que é a maior dificuldade na comercialização de semente da sua rede e como que tem superado? Eu sou a Geise, eu sou da Receba, que fica aqui em Rondônia. Uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui é a parte de logística. Rondônia, por ser um pouco mais afastado, a gente não consegue encontrar transportadora que leva para todo lugar. Às vezes encontra transportadora, mas eles exigem algumas coisas muito sem necessidade, que outras conseguem levar tranquilamente. A gente já teve problema de venda, por exemplo, dessas compras triangulares. Um cliente de São Paulo compra, mas vai restaurar uma área no Pará. E aí a semente tem que sair daqui direto para o Pará. E aí a transportadora não aceita, porque tem que sair com o nome do cliente, o CNPJ do cliente é de São Paulo, tem que sair com o CNPJ de São Paulo, mas tem que fazer uma nota, geralmente uma nota fiscal de remessa para enviar para o Pará. E aí não são todas as transportadoras que enviam. Obrigada, gente. Quem mais tem experiência para contar, gente? Gente, eu sou o Gabriel, eu sou aqui do programa Arboreta, a gente está aqui no extremo sul da Bahia, na região de Teixeira de Freitas. Aqui a nossa rede a gente está tendo duas questões. Primeiro que é uma questão de divulgação, de ter um alcance maior, e aí a gente está pensando em formas diferentes de divulgar, de tentar encontrar grupos que a gente possa mandar lista de sementes, né? Porque aqui a gente trabalha muito com sementes, com estoque de sementes para pronta entrega. A gente tem uma forma um pouquinho diferente de trabalhar de muitas redes, né? De coletar o ano inteiro e entregar pedidos grandes lá para o final. A gente também consegue fazer isso, mas a gente também tem várias vendas picadas ao longo do ano, que aí dá uma ajudinha, mas a gente ainda não está conseguindo ter um alcance tão legal. E a outra questão é o custo de algumas espécies. Tem algumas espécies que na nossa região, elas são caras da gente conseguir, porque elas não são perto, elas não são muito fáceis da gente conseguir coletar. E aí, o nosso custo acaba ficando alto. E aí, a gente está pensando em formas diferentes de precificar, de beneficiar elas, para diminuir o custo, porque senão também não adianta a gente conseguir coletar e aí o pessoal não querer comprar por causa que o valor está muito alto, né? A gente tem visto um pouquinho de melhoria nesses últimos meses, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar. A gente ainda não conseguiu fechar pedidos grandes, né? E a gente está nesse desafio de tentar entender ainda qual que é a nossa estratégia aqui de mercado que funciona melhor aqui para nós. Legal, Gabriel. Boa tarde, meu nome é Mara, eu sou da Rede Terra do Meio, aqui em Altamira. As nossas dificuldades se assemelham muito no que já foi falado, né? E outra coisa é a questão de que a gente não conseguiu ainda que as demandas viessem, por exemplo, no início do ano, no período, para que a gente possa se organizar. As demandas, elas acabam chegando, sei lá, a gente quer essas sementes, mas para hoje. Aí, muitas vezes, é uma semente que a gente coleta, mas a gente não tem no estoque, porque a gente não estava preparado para essa demanda. Então, a gente trabalha muito com a demanda que a gente tem no início do ano, para que a gente não possa pegar as sementes e elas acabarem estragando no estoque. Então, a gente tem que também ter uma estratégia para saber quais sementes que, por exemplo, a gente sabe que vai vender mesmo que não tenha uma demanda, né? Então, a gente também está tentando alinhar essa estratégia, principalmente esse ano que a gente construiu a nossa casa de semente. Legal. Obrigado, Mara. Muito bom. Boa tarde, pessoal. Luciano, técnico do Redário, e acompanho a Rede Semente do Piguá aqui no Espírito Santo. Aqui a dificuldade é manter clientes. Temos alguns clientes, porém, compra 1 ano, 2 anos, o projeto acaba
E aí compram bastante semente, criam expectativa nos coletores, os coletores começam a coletar bastante semente, aí no ano seguinte somem. E então não tem essa garantia de compra, uma quantidade fixa que consiga manter a comercialização em números parecidos de quilos e rendam recursos, dinheiro para os coletores numa quantidade parecida, né? Então, pessoal, esse foi o nosso momento das redes. Então, a gente pôde ouvir aqui as redes compartilhando, né, as dificuldades, como que tem superado. E aí, para dar dicas, ferramentas, né, instrumentos para a gente falar sobre essa questão de comercialização, a gente chamou o GT Comercial do Redário. Então, está aqui a Beatriz Cardona e a Denise Santos, da equipe do Redário, para falar um pouco para a gente, né? Então, Bia, está contigo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bia, eu sou da Rede Semente Cerrado e do Redário, faço parte da comercialização. Oi, meu povo, prazer estar aqui com vocês. Eu sou do Redário Isa e estou dentro da comercialização aí junto com a Bia. Esse ano mais à frente dos pedidos e contratos com as redes, com vocês. Arrasou! Então, antes da gente chegar lá no atendimento ao cliente, a gente tem que ter uma estrutura de comercialização dentro da rede. A gente tem que ter conhecimento e clareza do que está acontecendo dentro da comercialização, para quando o cliente chegar, a gente já esteja preparado para tirar as dúvidas. Então, eu trouxe aqui uma lista que eu coloco como estrutura básica para o comercial, que é o que eu normalmente uso dentro da comercialização do Redário, da Rede Semente Cerrado. Agora, eu dou continuidade nessa estrutura, né? Que é, primeiro, ter canais de atendimento. Como que esses clientes vão chegar? Ter um WhatsApp, hoje em dia a gente sabe que é o meio de comunicação mais fácil, que todo mundo utiliza. É importante também ter um e-mail. E no Redário, também em outras instituições, algumas têm o site, que eu acho que é o de menos. Acho que o maior importante é o WhatsApp e o e-mail para você ter acesso diretamente com esse cliente. Outra coisa muito importante que eu acho é ter uma pessoa para o setor de vendas, uma pessoa que vai estar ali disponível durante a semana para estar recebendo esses clientes pelo WhatsApp, por e-mail, estar repassando as informações. Eu acredito que muitas redes não têm essa pessoa específica, né? Porque realmente é uma dificuldade em questão financeira, principalmente, né? Mas como que a gente pode pensar em solucionar essa questão, né? Se você não tem uma pessoa específica, ter uma mensagem automática dentro do WhatsApp informando quais são os dias e horários que serão respondidos. Nem que seja 3 vezes na semana. O nosso atendimento ele vai funcionar segunda, quarta e sexta, durante de 2 horas da tarde às 5 da tarde. Porque assim, o cliente já sabe que em algum desse momento ele vai receber o retorno dele, né? Outra coisa importante, que é saber o fluxo comercial. Dentro da Rede Semente Cerrado, tinha a secretaria, tinha a pessoa de vendas, que no caso era eu, e tinha a casa de sementes. Então, esses 3 setores, eles tinham que estar a todo momento em comunicação. Então, se chega um cliente querendo uma semente que está em estoque, com quem eu vou falar? Quem é a pessoa responsável que vai estar na casa de sementes para me dar esse retorno? E em quanto tempo essa pessoa tem que me dar um retorno para eu retornar para o cliente? Quando eu preciso de uma nota fiscal, nota de remessa, eu preciso entrar em contato com a secretaria para fazer essa solicitação. Então, a gente tem que saber qual é o andamento que está do pedido e quem é a pessoa responsável por cada andamento, né? Então, é muito importante todo mundo ficar sabendo como que é o fluxo comercial. Outra coisa que eu utilizo bastante é a lista de espécies. Eu tenho 2 listas no momento, normalmente eu uso a de encomenda,
que é a que vai sair o pedido só no final do ano, e a pedida de estoque, que é para pronta entrega. Porque ali no início do atendimento com o cliente, eu já inicio, me apresento, e aí logo em seguida eu pergunto para ele qual que é o interesse dele. É para encomenda? É para estoque? É para pronta entrega? Outra coisa que eu utilizo é modelo de orçamento e contrato. Então, ali na rede Semente Cerrado, eu utilizava praticamente uma planilha, que é essa planilha de espécies, é nessa que eu usava para modelo de orçamento. Então, o cliente, ele mesmo, às vezes, preenchia essa lista, porque tem uma coluna com pedido, ou eu mesma pedia a lista dele e eu acrescentava na planilha de orçamento, que é essa mesma lista de espécies que eu encaminho para o cliente. Assim, dessa forma, eu consigo otimizar o tempo e a rapidez na hora de enviar o retorno para o cliente. Já no Redário, a gente utiliza um documento com todas as informações, porque o do Redário, a gente vem de muvuca. Então, a gente também tem que dar uma olhada para a nossa rede e verificar o que é dentro da nossa realidade, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Outra coisa que eu utilizo, e é algo que para mim é crucial, é ter uma planilha de acompanhamento dos pedidos fechados, dos pedidos em andamento. Nessa mesma planilha, eu faço acompanhamento de pagamento dos pedidos, eu faço acompanhamento da entrega dos pedidos. Outra coisa importante é a lista de clientes durante todos os anos. É um meio de buscar esses clientes, porque às vezes ele pode até não comprar, mas eles também vão lembrar da gente e vão indicar para outras pessoas que estão necessitando de sementes. Depois que eu tenho a lista de espécie de encomenda, eu encaminho essa lista de encomenda para todos os clientes, mesmo que ele tenha comprado só lá em 2021. Porque também é um cliente que você pode resgatar. E por último, mas não menos importante, a gente utiliza o formulário de pós-venda. E é aqui que a gente vai entender se o nosso atendimento está bom, se o nosso produto está bom, como que esse cliente chegou até a gente. De acordo com minhas experiências dos últimos anos, normalmente os clientes chegam através de indicação. Por isso que a lista de clientes é muito importante, eu vejo ela muito importante nesse sentido, porque são esses clientes que vão indicar a gente para futuras compras, né? Então, é também importante saber de onde que está vindo ou para onde está indo essas sementes, né? O Redário também tem esse mapeamento. Dê, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que só comentar assim, né? Que às vezes ouvindo parece que é muito complexo, né? Mas também é muito de pegar essas dicas, né, dessa estrutura básica e adaptar para a nossa realidade. Às vezes você pode começar com anotar num caderninho mesmo, né? Que são estruturas que não dependem exatamente de um computador para conseguir fazer, né? E a Mara trouxe, né, a questão de que gostaria que os clientes chegassem no começo do ano. Eu acho que dentro dessa cadeia das sementes nativas, esse é o maior dilema nosso quando se fala de vendas. Porque a nossa semente, ela não é o pacote de arroz que está na prateleira esperando, né? É o processo de educar os clientes também, né? Inclusive, acho que por falar em solução, né? Aquela política do desconto é uma solução para fazer esse cliente chegar mais cedo. Se você puder contar um pouquinho para a gente como funciona. Então, como a Bia trouxe, o intuito do Redário é disseminar a muvuca. Então, o que a gente procura estar sempre vendendo mesmo é a muvuca. Então, a nossa política de desconto, ela funciona assim. São 3 porcentagens, 30%, 15% e 10%. E assim, quanto mais cedo o cliente fecha o contrato com a gente, mais desconto ele vai garantir. Então, até ali abril, maio, a gente está na política aí dos 30%. Então, se o cliente consegue fechar
o contrato nesse período, ele ganha 30%. Uma coisa também que o Redário implementou esse ano, que a Bia conduziu, nessa questão da lista de clientes, ofertar lá 5% de desconto se você é cliente antigo nosso, para dar mais uma cativada ali. Então, se ele fechou com antecedência, ele está ganhando 30% e mais os 5 ali. Então, a gente percebe que alguns clientes, né, a maioria deles, eles têm um esforço também de fechar antes para garantir esse desconto, porque para eles é muito bom, né? E aí eu vou dar seguimento aqui, gente, nos documentos que eu falei com vocês. Esses 4 documentos, eles estão modelos, então tá tudo em branco. Então, eu coloquei aqui o modelo que eu utilizava na Rede Cimento Cerrado. Então, a primeira mensagem que eu acho muito importante é de se apresentar. Porque você está ali no WhatsApp, você não sabe quem é que está ali do outro lado, né? Então, às vezes a gente fica ali, não se apresenta, não sabe como chamar a pessoa, como que ela quer ser chamada. Boa tarde, eu me chamo fulano, faço parte da rede tal, faz parte da cooperativa tal. E aí ele já fala o que quer. Então, vem aqui uma mensagenzinha falando sobre pedidos pronta entrega, sobre encomenda. Então, para a gente ali na Rede Cimento Cerrado, a gente envia para encomenda só a partir da segunda quinzena de novembro. Então, o cliente, a partir do momento que ele faz a compra para o encomenda, ele sabe que o pedido dele não vai sair antes disso. Na Rede Cimento Cerrado, a gente também utilizava venda mínima, porque às vezes chegava aquele cliente que quer comprar 50 gramas de uma espécie. Aí pensa que chega 10 clientes nesse no dia que quer 50 gramas, 300 gramas de uma espécie só. Né? A gente sabe que existem esses clientes, mas esse não era o objetivo da rede. Então, a gente, tanto no Redário, tanto na rede, existe a quantidade mínima, que é vendida por espécie, e o valor final do pedido. A Mi falou aqui, sem falar no custo de emitir nota, não paga lá no fim. Exatamente, porque quando você vai emitir a nota, você vai pagar um imposto sobre aquilo, né? E também o trabalho da pessoa. A gente tem uma pessoa disponível sempre para estar na casa de semente fazendo essa separação. Normalmente, essa não é a realidade de todas as redes, né? E aí, seguindo aqui o atendimento, que é onde eu direciono qual lista que eu vou encaminhar, como eu disse anteriormente. Vai ser a lista para pronta entrega ou encomenda. Aqui também tinha uma mensagem que eu encaminhava para os clientes, informando até quando a Rede Cimento Cerrado ia receber pedidos para encomenda. Porque a gente sabe que os clientes vão chegar no final do ano desesperados, né, querendo todo o estoque, tudo que a gente tem para vender, mas para a organização da rede, a organização da casa de semente, a organização das vendas, a gente sabe que essa é uma realidade totalmente diferente que muitos clientes desconhecem, né? Eu sempre avisava os clientes, olha, as vendas vão acontecer até ali, primeira quinzena de setembro. Porque outubro chegava sementes, então é ali na hora que a gente recebe as sementes na casa de sementes que a gente avalia isso tudo, faz a pesagem, separação e depois começa a separar os pedidos. Isso aí vai mais de 2 semanas a gente fazendo esse processo, né? E já contratando ali a transportadora, entrando em contato para saber se elas vão atender o nosso prazo também, que a gente colocou com os clientes, né? Que é sair o pedido a partir da segunda quinzena de novembro. Depois que ele já me mandou, já fechei o pedido ali do cliente, eu encaminho para eles sobre a forma de pagamento. Esse modelo que está aqui é o que a gente trabalhava na Rede Cimento Cerrado, né? A gente só aceitava forma através de transferência. Então, já tem rede que trabalha com boleto, com outras formas de pagamento, né? E aí é importante deixar sempre tudo transparente para o cliente, né? Para não sobrar dúvida, para ele entender o nosso fluxo comercial. Por isso que é importante a gente entender o fluxo que a gente está vendendo, como que vai acontecer. Após o fechamento do cliente, ele fechou e já mostrei para ele qual é a forma de pagamento. Após o fechamento, eu pergunto qual é o e-mail do cliente e a partir daqui vai ser tudo desenvolvido
pelo e-mail. Então, é lá que eu vou solicitar os dados para o contrato, vai ser enviada a minuta do contrato, vai ser enviada a nota fiscal para pagamento, tudo agora, a partir daqui, praticamente vai ser resolvido por e-mail. Tem algumas questões, exemplo que acontece na casa de sementes. Quando ele vai separar o pedido, não deu a quantidade certa que o cliente pedia. E aí, o que a gente faz? Entra em contato com o cliente pelo WhatsApp para fazer substituição dessa espécie que ficou faltando ou retirar o valor do contrato. Então, depois que fechou essa substituição, eu vou lá, mando por e-mail, que está todo mundo em cópia, a Casa de Semente, a secretaria, houve essa alteração, então vai ter que fazer um aditivo do contrato para alterar esse pedido e tal, com todas as informações. Porque, às vezes, quando chega lá na frente, essas informações podem se perderem no WhatsApp. E quando a gente vai procurar, sempre acha no e-mail. Eu sempre acho muito importante deixar tudo anotado no e-mail, tá? Depois que o contrato foi enviado, ou os dados foram enviados por e-mail, o cliente enviou, eu envio essa mensagem pelo WhatsApp para informar para o cliente qual que vão ser os próximos passos a partir que ele enviou os dados. Então, ali, o administrativo encaminhará a minuta do contrato, como é que vai ser a forma de assinatura do contrato. A gente trabalhava da forma que o pedido ele só é separado a partir do momento que o cliente assinar o contrato. Por quê? Porque quantas vezes o cliente fechou o pedido e depois ele sumiu? E aí a Casa de Sementes separou o pedido e o cliente sumiu. E aí, como que você faz? Então, já está aqui informado para o cliente. Se você está com pressa, agiliza para assinar o contrato, porque o pedido só vai ser autorizado para separar após a assinatura. E o pedido só sai da Casa de Sementes após o pagamento da primeira parcela, né? A gente sabe que essa também não é a realidade 100%, né? A gente, às vezes, abre exceção para clientes que já são clientes de anos, já é cliente antigo, que sempre pagou certinho. Então, às vezes, a gente abre exceção dependendo do cliente. Mas 99% é essa opção aqui que tem. O pedido vai ser autorizado a coleta pela transportadora após o pagamento da primeira parcela, tá? E aqui, a última mensagem que é enviada é depois que o pedido sair da Casa de Sementes, que está com a transportadora. Então, essa outra planilha aqui é aquela planilha de lista de clientes que eu utilizo. Então, aqui eu deixei um modelinho para vocês. O cliente, que é normalmente o nome de empresa, mas também é o nome de uma pessoa, normalmente pode ser CPF também, né? O nome da pessoa responsável, contato, o estado da onde está sendo feito o pedido. Aqui eu coloco o andamento, mas nesse andamento eu coloco opções de quando eu mando a mensagem para esse cliente. No início do ano, que eu pego essa lista, que eu vou encaminhar para o cliente, então o andamento a mensagem já foi enviada, sem retorno, o cliente deu retorno. Então, aqui tem as opções para a gente ir colocando e tendo esse acompanhamento de quais clientes que estão dando retorno, não estão dando retorno. Então, aqui, a partir da data de contato, eu tenho uma base ali de quanto tempo que esse cliente respondeu ou não respondeu. E aqui, a última coluna é o ano que esse cliente fez o pedido. Então, esse primeiro cliente aqui, ele pode ter feito o pedido em 2019, 2020, aí eu vou colocando aqui os anos que ele fez o pedido. E aqui eu deixei uma mensagem que eu deixo, sempre é importante os clientes saberem, porque às vezes quando está em alta temporada, alta demanda, chegam vários clientes e você fica em dúvida como que você vai fechar um pedido com um cliente e está fechando com outro cliente praticamente o mesmo pedido, a mesma espécie e a última quantidade. Então, tem essa mensagenzinha aqui em cima
informando para o cliente que a disponibilidade de quantidade por espécie pode variar de acordo com o fechamento de outros pedidos, para eles entenderem que o quanto mais rápido eles forem no processo de fechar o pedido, garantido é as sementes dele, né? E a última planilha, que é a que entra acompanhamento de pagamento, acompanhamento dos pedidos em andamento e os pedidos que estão para entrega. Cada pedido tem um número. Então, normalmente eu usava o final do ano. Então, a gente está em 2026, então, o pedido vai começar 601, 602 e assim por diante. Como que está a atualização dele? Essa daqui é a planilha de pagamento. Então, o primeiro pagamento foi realizado, o segundo pagamento foi realizado, pagamento foi concluído, pagamento está atrasado. Depois eu vou colocar essas informações aqui também. E aí você pode adaptar também de acordo com a sua rede. O link do pedido, na rede Semente Cerrada a gente usava o link, que é a planilha com o pedido, né? A planilha das espécies que a gente encaminhava para o cliente, era o que a gente utilizava aqui. O ano dos valores das sementes, o cliente, o nome do contato, aí aqui tem todas as informações, e-mail, telefone, qual é o tipo de compra, pronto entrega, encomenda, e aí aqui vem já as informações para pagamento, né? Aqui também vem da terceira, e aqui no final tem o valor total sem o frete e com o frete. Eu sei que foi muita coisa, muitas informações, mas isso daqui também é para vocês terem o entendimento inicial. E se vocês tiverem dúvida, acho que agora também é uma grande oportunidade de tirar essas dúvidas, né? E esses arquivos vão estar disponíveis depois para vocês. E aí a gente tem mais uma perguntinha, né, Bia, para o nosso Troca Aberta agora. O que ainda não tem na sua rede que vocês acharam interessante? Algumas coisas a gente já tem, né? Então a gente já tem os canais de atendimento, né? Que é o WhatsApp, principalmente, e o e-mail, né? Mas a gente costuma utilizar mais o WhatsApp. Tem uma pessoa, né, que fica no setor de vendas, que no caso sou eu. Além disso, do setor de vendas, a gente tem uma pessoa que fica na casa de semente, tem uma pessoa na logística também, que a gente meio que trabalha juntos, né, esses três setores. Tem o fluxo, né, então a gente tem esse fluxo em contato com outras pessoas além do comercial, né. Tem a lista de espécies, o estoque, então a gente tem um catálogo com as espécies que a gente trabalha, e a gente tem uma lista com o estoque que a gente tem, também na casa de semente. O que a gente não tem, que eu achei muito interessante, é a planilha de acompanhamento dos pedidos, que é muito legal, para a gente até registrar, porque a gente acaba perdendo quem foi que comprou no ano passado. Aqui, como a gente trabalha com mais produtos, então às vezes a gente confunde um cliente com um cliente de outro produto, então eu acho que é muito legal para fazer, não só com a semente, mas com todos os produtos. Eu achei genial. Lista de clientes durante todos os anos, acho que isso também é legal, e a questão dos descontos também é muito bacana, principalmente se for um cliente recorrente, né? Então, se você já comprou, a gente valoriza e dá essa recompensa em forma de desconto. E o formulário de pós-venda, que era uma coisa também que desde lá do Encontro do Sul da Bahia, eu também já estava pensando em como a gente construir esse formulário, que eu acho que é legal ter o retorno do cliente. E é isso, meu povo. Hoje vimos que atender bem o cliente vai muito além de responder uma mensagem ou fechar uma venda. O atendimento ele começa dentro da própria rede, na organização das pessoas, na comunicação, no planejamento e no compromisso com aquilo que foi combinado. Quando esses processos funcionam bem, os clientes ganham confiança e as redes também se fortalecem, né? Então, eu queria agradecer muito a Bia, a Denise, do GT Comercial, a Aline também, que esteve lá quando a gente idealizou essa conversa, e foi maravilhoso. Grande abraço, tchau, tchau.